começamos há 2 semanas atrás uma série sobre o advento do nascimento de Jesus, ministrando um pouquinho sobre o que a manifestação de Jesus pode nos ensinar e ministrar aos nossos corações, e estamos abordando por esse prisma, o presente perfeito, vendo a manifestação de Jesus como um presente que nos foi dado. E isso está bem poderosamente descrito no texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Então, abra comigo aí em Isaías 9, 6, vamos ler juntos o texto do profeta que diz assim: um menino nos nasceu, diga junto comigo, vamos ler juntos, diga aí, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia, graças a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai Celestial, louvamos a Ti, pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, nos rendemos ao Senhor, ó Pai, entregamos ao Senhor o nosso entendimento, o nosso coração, e pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações uma palavra aplicada, uma palavra vigente, palavra viva que só o Senhor tem, para que sejamos alimentados, fortalecidos, encorajados, corrigidos onde for necessário, mas que possamos nos parecer mais e mais com Cristo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Me diz que você estiver se assentando, vira para quem está do seu lado e diga: o seu presente é maravilhoso. Diga: o seu presente é perfeito. Queridos, nessa época do ano, todo mundo espera ganhar presente, né? Amém ou não? Amém. Só, graças a Deus por vocês 6 que gostam de receber presente. Quem gosta de receber presente aí, dá um aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Todo mundo gosta de receber presente. E tem aqueles ainda que recebe no amigo oculto, embrulha de novo e passa no próximo amigo oculto, né? Mas isso aí você fica... Isso aí deixa que... A gente finge que não acontece, você finge que não faz, tá bom? Presente perfeito. Apesar dos muitos presentes que a gente almeja receber ou ganhar, a grande verdade é que não há presente mais precioso do que o presente que recebemos em Jesus. O profeta, ele deixa muito claro, ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, a manifestação de Cristo, ela é por você. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Esse é o presente perfeito, é o presente que foi dado, que foi entregue, e como manifestação pura do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua graça para conosco, porque não merecemos. Não é um presente que tem muita equivalência, né? Normalmente quando você faz quando você, a Bíblia diz, né, que Ele deu o seu Filho unigênito para que quem cresce, não perecesse, tivesse vida eterna. Ou seja, Ele deu o seu Filho unigênito para receber você. E essa transação é uma transação um pouco desnivelada, né? Porque para me receber, Deus deu Jesus. Tem um desnível muito grande aí. Tem um desnível muito grande aí. Mas esse é o presente que recebemos, um presente de graça, um presente de favor, de misericórdia, um presente de amor. Estamos falando justamente sobre isso. Na primeira semana, falamos que esse presente é um presente inesperado, porque ele não parece ser o que é. Isaías abre o capítulo 9 falando sobre esperança que estava se manifestando numa terra sombria, que estava experimentando densas trevas, e a solução para o quebrar desse padrão de destruição era a manifestação de um menino, um povo que estava atravessando um tempo de profunda aflição, tinha personificado a sua esperança na figura de um bebê. Não parece o que é. E muitas vezes a resposta de Deus vem para nós de formas que a gente não espera. Às vezes, na verdade, a resposta de Deus vem para nós
completamente oposto ao que a gente está esperando. Se você está esperando um libertador, a última coisa que você quer ver é um menino. Se você está esperando a salvação, a última coisa que você quer ver é um neném. O neném é até bonitinho, tadinho, mas ele não pode fazer nada para me salvar. E é justamente nessa visão que Isaías está tendo, tão chocante, a manifestação da esperança numa figura de uma criança tão aparentemente inofensiva, que nós temos a revelação do caráter de Deus para conosco, de como Deus trabalha de formas surpreendentes. E às vezes nós estamos esperando que Deus faça algo aqui pela esquerda e Deus está entrando pelo flanco direito aqui e nós não enxergamos aquilo que Deus está fazendo e às vezes até menosprezamos o que Deus está fazendo, porque Deus muito frequentemente faz grandes coisas com pequenos começos. Na segunda semana a gente começou a falar sobre as características desse presente. Isaías começa dizendo que ele é maravilhoso conselheiro. Nós falamos um pouco a respeito disso. Se você não pegou a mensagem da semana passada, dá um pulinho no YouTube depois, no Face e no Orkut também, está lá no Orkut. Quem tem Orkut ainda, diga amém. Se tiver flogão, que se você tiver depois do culto, vem aqui, nós queremos orar por você. Repreender isso aí em nome de Jesus. Mas depois você dá um pulinho no YouTube, assiste lá, porque eu creio que você vai ser abençoado com isso. Ele é maravilhoso conselheiro. Isso nos ensina a valorizar a sua palavra, a ser apaixonados pela sua palavra. Eu compreendo um pouco do sentimento de Pedro, quando Pedro, contemplando vários dos discípulos de Jesus se ausentando no meio da sua mensagem, porque o sermão dele era muito duro, era muito difícil de ouvir. E várias pessoas foram virando as costas, indo embora, e aí o pessoal perguntou, Jesus, o pessoal está indo embora, você não quer mudar um pouquinho aí a retórica? O pessoal está se assustando. Aí Jesus disse, vocês não querem ir também? Aí Pedro virou para Jesus e falou, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro entendeu que em Jesus estava o conselho maravilhoso, o conselho máximo, o conselho daquele que sabe todas as coisas, que me conhece melhor do que eu mesmo, que já me conhecia pelo nome, ainda quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe. Aquele que sabe enumerados os fios de cabelo da sua cabeça. Da minha é mais fácil, mas da sua talvez não. E olha que coisa linda, Jaque, não é que ele sabe quantos fios tem, os fios estão enumerados. Então, quando cai um, ele sabe que o que caiu é o de número 64.718. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse é o nível de conhecimento que Deus tem a respeito de você e de mim, da nossa caminhada, da nossa jornada. E esse conhecimento perfeito, eterno, supremo, é o que precisamos levar em conta quando estamos ouvindo a palavra desse maravilhoso conselheiro. Porque é um conselho que não apenas nos orienta, mas nos corrige, nos alimenta, às vezes nos aquebranta, mas também nos exalta, nos humilha às vezes, mas às vezes também nos edifica. Um conselho que vem para nos proteger, para nos posicionar para batalhas, para nos posicionar para conquistas. É um conselho que às vezes vai até contra a nossa intuição humana, mas ele nunca está errado, está sempre certo dentro do propósito que ele veio para cumprir. Quem está me entendendo, diga amém. Diga comigo, ele é maravilhoso conselheiro. Pois a descrição de hoje, inclusive é o tema da reflexão de hoje, é Deus forte. Diga comigo, Deus forte. Esse Deus forte. Eu gosto demais dessa expressão. Parece ser uma expressão simples, mas ela não é tão simples quanto parece. Primeiro, a gente sabe que ela denota força, ela descreve a força do nosso Deus, ou seja, a sua força, o seu poder, define quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Ele é forte. Você não serve a um Deus que precisa de ajuda. Você serve a um Deus que é autossuficiente. A Bíblia diz que Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Imagina você ter essa consciência de que você serve um Deus que não há restrição para o que Ele possa fazer. Você serve um Deus cuja força excede e muito, infinitamente, a habilidade dos seus inimigos de causar dano.
a força do nosso Deus, o seu braço forte. Quando nós temos essa consciência, a gente passa a viver uma vida com menos ansiedade, dona Geni, uma vida com mais tranquilidade de espírito, com um coração mais sereno, de saber que ainda que eu não tenha força, Ele tem. Quem está me entendendo, diga amém. Isso para mim, fica perfeitamente ilustrado no texto de Romanos capítulo 8, por favor. Apareceu aí? O que é? Ah, o convite. Olha lá que coisa mais linda. Dê um aplauso ao Senhor pelo convite do aniversário de Jesus. Aí isso. Agora põe para mim Romanos capítulo 8. Versículo 35, por favor. Um texto que ilustra perfeitamente o quão seguros estamos nas mãos do Senhor. Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem será que pode? A tribulação? A angústia? Perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? O palmeiras? Quem? Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Estamos em perigo. Porém, meu Deus do céu. Se não fossem pelas mãos fortes do Senhor, estaríamos a caminho do matadouro. Mas a mão dele é tão forte que não há ninguém, nada, que possa te separar do amor do Senhor. Meu Deus do céu, eu fico, quando eu paro para refletir no poder de Deus, não tem como eu me desesperar. Você quer saber por quê? Você quer saber por quê? Quem quer? Amém? Amém. Quem quer saber por quê aí, diga amém. Amém. Olha só o que diz em Isaías 43:13. Isaías 43:13, por favor. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou. Ou seja, eu sempre fui, nunca vou deixar de ser. Combinado? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí, Deus, olha só, que Deus poderoso. Ele vira para o universo e ainda indaga. Ele fala: ó, se eu agir, tem alguém aí que pode impedir? Ai, ai. A versão em inglês diz: agindo eu, tem alguém que pode reverter? Existe alguém ou alguma coisa que possa desfazer algo que a mão de Deus fez? Por acaso tem alguém que pode consertar o que Deus desfez? Por acaso tem alguém que pode ajuntar o que ele espalhou? Por acaso alguém pode espalhar o que ele ajuntou? Tem alguém que você conheça que possa fechar uma porta que ele abriu? Ou alguém que feche uma porta, ou alguém que abre uma porta que ele fechou? Agindo eu, quem? Quem que pode impedir? Tamanho é o poder desse Deus. Diga comigo, Deus forte. Diga comigo, forte. Mas diga com alegria no coração, com júbilo. Deixa isso saltar de você, diga, forte. Meu Deus. Deus forte. Deus forte. Eu me lembro quando eu era pequenininho, eu me maravilhava com a força do meu pai. Ia brincar com ele de queda de braço. E ele ia até... Eu achava que eu ia ganhar. Aí de repente ele... Nunca deixou eu ganhar, nenhuma vez. Eu me lembro, menino, eu lembro que
O meu pai esticava o braço assim, e eu subia em cima do braço do meu pai, ficava balançando, e ele com o braço estendido assim. Eu achava aquilo fantástico, que coisa fantástica, meu Deus, como que pode ter uma pessoa tão forte assim? Aí agora com o Noah, que é o meu filho mais velho, ele chega, vem cá, Eurico, rapidinho, vem cá. O Noah chega, eu chego em casa, é a primeira coisa que o Noah faz. Vai, papai, vamos ver quem é mais forte, faz assim com a mão. Vamos ver quem é mais forte. Ele fica empurrando, eu empurro, ele empurra, e eu vou para trás, e ele vai para frente, e tudo e tal, e ele fica naquele cabo de guerra, aquele cabo de força. Dê um aplauso para a vida do Eurico, amém? Ah, Jesus. É uma sensação incrível, é uma sensação fantástica. Eu me lembro de uma vez, isso eu não contei no primeiro culto, tá? Isso é só para vocês. Não espalha para ninguém, não fala para ninguém isso. Eu lembro de uma vez eu estava andando de skate no meio da rua, era menino. Estava andando de skate no meio da rua e um grupo de pessoas, não importa quem era, um grupo de meninos me abordaram e bateram em mim no meio da rua, pegaram meu skate e saíram correndo. Eu fiquei todo lanhado, mas apanhei igual gente grande, apanhei bonito. E aí cheguei em casa todo lanhado, sem skate, todo lanhado, chorando. Aí meu pai viu aquilo, o que aconteceu? Não, os meninos me bateram no meio da rua, pegaram o skate e saíram correndo. Você pode dividir pelo número que você quiser aí, mas era pelo menos uns 8, 9. Era bastante gente, eles me bateram legal. Meu pai desceu, eu pensei comigo assim, tá resolvido. Coitado do meu pai, se ele encontra aqueles meninos matavam ele. Uns 8, 9 meninos, tudo menino grande de 18, 19 anos, imagina, 8! Ele saiu procurando os meninos e eu pensei comigo, pronto, agora está tudo resolvido. O negócio é o seguinte, é que nós temos que viver com essa consciência a respeito do nosso Deus. Ele é forte. Quem está me entendendo? E o problema é que nós permitimos que a ansiedade seja produzida nos nossos corações por uma falta de confiança na força do nosso Deus. Mas a história não para por aí, porque essa palavra forte, Deus forte, ela é do hebraico gibor. E essa palavra, ela está traduzida correta, ela significa força, poder, força, mas ela é, em muitas instâncias, usada na Bíblia para mostrar uma força militar, bélica, uma força militar. Ou seja, ele é Deus forte na batalha, forte na guerra. Quem está entendendo? Inclusive tem algumas instâncias que essa palavra aparece novamente, como Isaías capítulo 21, versículo 17, uma ocasião interessante que ela está traduzida como herói ou valente. Ela está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Quando Davi derrota Golias, põe para mim na tela fazendo um favor, 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Davi derrota Golias, e aí a Bíblia diz que Davi mata Golias, e os filisteus, vendo seu herói, ou seu valente, que ele tinha perecido, eles saem correndo. Olha só. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Essa palavra campeão é a mesma palavra de Isaías 9,6, é a palavra gibor. O seu campeão, o seu valente, o seu herói. Essa é uma palavra interessante porque Deus é sim o nosso herói. Pelo menos ele deveria ser. Nós deveríamos reconhecê-lo como nosso herói. Deus, ele é forte nas batalhas, ele é pleno em poder e ele é por nós. E é interessante porque tem um texto interessante em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, quando
O povo de Israel está sendo ameaçado pelos moabitas. Os moabitas se levantam contra o povo de Judá e contra a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que o povo fica apavorado, porque eles vinham em multidões, era um exército muito grande, e a Bíblia diz que o rei Jeosafá, ele clamou ao Senhor. Coloca para mim, fazendo favor, Emily, 2 Crônicas capítulo 20, por favor. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 10, versículo 10, olha a oração do povo. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviavam e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, olha só a descrição do povo, em nós não há força, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Será que você já passou por alguma situação na vida que você não sabia o que fazer? Sou só eu? Depois você ora por mim, então, pelo amor de Deus. Você já passou por alguma situação na vida que você não sabia o que fazer? O inimigo estava diante de você, a situação estava posta diante de você, e você não sabia o que fazer, você não sabe qual passo dar. A gente fica, às vezes, parece que desorientados. E o povo de Israel estava desse jeito, mas eles disseram, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa fantástica, que coisa fantástica. Olha o versículo 15, e disse, isso aqui é o Senhor já dizendo, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Digo-me, Deus forte. Deus forte. Com o Senhor não tem tempo ruim. E eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã. Existem batalhas que você não terá que lutar. Se você tivesse entendido isso, pelo jeito só o Erli que entendeu. Se tivesse entendido isso, tinha dado pelo menos um glóriazinho pequenininho. Existem batalhas, ouçam isso, tem batalhas que você não vai precisar levantar a sua espada. Existem batalhas que Deus já determinou, essa batalha é minha, você senta, take it easy, tranquila, fica de boa, e só veja o livramento do Senhor sobre ti. Porque tem batalha que Deus toma para si. Tem batalha que Deus assume a conta. Deixa comigo. E isso é interessante, por quê? Porque algumas dessas batalhas, elas podem provocar a gente desistir. A gente corrói no nosso interior de preocupação e de ansiedade. Existem algumas batalhas na vida que tudo que você pode fazer é orar, mais nada. Tudo que você pode fazer é orar, mais nada. E Deus diz assim, ó, essa batalha aqui eu assumo para mim. Pode colocar ela na minha conta, porque eu assumo ela. Vira para quem está do seu lado e diga, ele é o seu herói.
Diga, ele é o meu herói. A gente fica meio desconfortável com essa palavra, né? Herói. Herói é uma palavra meio infantil, né? Não é meio infantilizada? Para mim é um pouquinho infantil, infantilizado. A gente pensa, quando fala herói, eu penso no Super-Homem, no Batman. Eu penso, rapaz, o Super-Homem não tem nada em Deus. Não consegue nada diante do Senhor. O meu herói tem que ser o Senhor. Só que o negócio é o seguinte, algumas batalhas você não precisa pelejar. Agora outras. Vira para a pessoa mais bonita do seu lado aí e diga, agora outras. Vira para outra que você acha que está meio feinha também, fala para ela também, fala aí, outras, tem algumas. Porque essa palavra Gibor, ela não tem a ver apenas com força, com poder. Porque ela significa forte na batalha, campeão, invicto. Isso é o que descreve o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Só que quem sabe que em uma batalha, força não é tudo o que é necessário. Você precisa também de estratégia. E isso é fantástico a respeito do Senhor, é que o Senhor, ele é um Deus, ele é estrategista. Deus, o diabo está jogando dama, achando que vai te destruir, Deus está jogando xadrez. Eu lembro, eu era mais novo um pouquinho, era adolescente, uns 2, 3 anos atrás, a gente... Ai, Jesus, tem misericórdia. Eu gosto muito de esportes de combate, né? E há um tempo atrás tinha um campeonato no Japão chamado Pride. E no Pride, teve uma luta, essa luta foi muito marcante para mim, uma das minhas lutas favoritas, que foi um brasileiro, o Rodrigo Nogueira, o apelido dele é Minotauro, um anjinho, rapaz é bem tranquilo, o Minotauro, ele lutou contra um cara chamado Bob Sapp. O Bob Sapp, ele tinha 6 pés e 5 inchas de altura, 350 pounds, 170 quilos o Bob Sapp, 170 quilos, ele lutou com 170 quilos, para você ter uma noção, eu tenho 60 e... 60 e... Vocês vigiam, vocês vigiam. O Bob Sapp com 170 quilos, 2 metros de altura, 170 quilos, e o Minotauro não é um cara muito pequeno, mas frente ao Bob Sapp, o Bob Sapp era quase o dobro do Minotauro. O Minotauro lutou, acho que com 100 quilos, o Bob Sapp com 170, 70 quilos a mais. Um absurdo. Depois você procura na internet, vai ser extremamente educativo para você. Assiste lá os highlights da luta do Minotauro com o Bob Sapp. O Bob Sapp, muito mais forte do que o Minotauro. Muito mais forte. Muito. E o tadinho do Minotauro. Nem conheço ele pessoalmente. Minotauro, se assistir esse vídeo, gostaria muito de conhecer você, companheiro. Sou fã do Minotauro. O Minotauro apanhou demais. Mas o Bob Sapp deu uma bobeira. Porque o Minotauro, ele é fantástico no jiu-jitsu. E por causa da estratégia, o Minotauro foi, igual uma cobra. Pum, pegou o braço do Bob Sapp. Pegou o braço e deu uma chave de braço no Bob Sapp. O Bob Sapp teve que bater e desistir da luta. O Bob Sapp ganhou. Você lembra dessa luta? Você lembra? Não? Meu Deus do céu, que luta maravilhosa. Essa luta ilustra perfeitamente como que a força sozinha nem sempre é suficiente. Você precisa de estratégia. Quem está me entendendo? Isso não diz respeito ao Senhor, porque a força de Deus suplanta qualquer coisa. Mas Deus é um Deus estrategista. Por que você diz isso, pastor Diego? Porque é o seguinte, Deus, ele consegue realizar várias coisas com uma única vitória.
Essa frase é a chave dessa mensagem. Deus realiza várias coisas com uma vitória. E isso é o que é maravilhoso a respeito do Senhor, é que Ele não é apenas todo-poderoso, Ele também é onisciente, Ele também sabe tudo. Isso significa que Ele é estrategista, que o que nós gostaríamos, Franciele, é que Deus saísse em direção aos nossos inimigos e destruísse todos eles numa patada só. Deus viesse e acabou. A gente vivesse a vida tranquila. Só eu que quero isso? Não, né? Eu, o Júnior, Franciele também? Eu, o Júnior e a Franciele, pelo menos, nós três. É o que a gente gostaria, que Deus viesse, resolvesse os nossos problemas. Qual que é o seu problema? Ah, pastor, meu problema é isso e tal, pastor, meu marido, a minha esposa, meus meninos, e tudo e tal, pastor, minha empresa, e tudo e tal, a coisa está complicada aqui, assim, assado, e tudo e tal. Aí Deus vem e resolve tudo. É o que a gente gostaria, mas Deus nem sempre faz isso. Deus é estrategista, por quê? Porque Deus não está apenas de olho em derrotar o seu inimigo, porque o seu inimigo já está derrotado. O problema não é nem o seu inimigo já está derrotado. O que Deus está procurando fazer é edificar você. Então, com uma vitória, Deus faz várias coisas. Você quer ver? Quer ver isso ilustrado? Abre comigo então, olha só. Em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Porque uma das estratégias do Senhor é passar por caminhos aparentemente mais longos. Mas é estratégia. Diga comigo, estratégia. Olha só. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Então olha só, o povo de Israel saiu do Egito, teve as 10 pragas, depois da 10ª praga o povo de Israel sai do Egito, aí Deus está fazendo a rota para o povo. Ó, tem aqui o caminho dos filisteus que é rapidinho, é rapidinho, é direto ali no ponto. Mas o caminho mais rápido nem sempre é o melhor. Aí o que Deus faz? Deus leva o povo pelo lado do rio. Por quê? Para que se eles fossem rápido demais, eles iam encontrar um nível de guerra e de batalha que eles não estavam preparados para enfrentar. Porque eles ainda não conheciam a força do Deus que estava com eles. Eles precisavam ter algumas experiências com o poder de Deus para confiar e entrar nas batalhas que eles eventualmente entrariam. By the way, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está no meio de uma batalha pesada aí, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. É que se você tivesse que evitar essa batalha, Deus não tem problema em fazer você passar por outro lado. Se você está enfrentando a batalha que está, é sinal que é o tempo certo para você enfrentar. Porque o povo de Israel não estava pronto. Aí o que Deus fez? Eu vou fazer o seguinte, vou passar com vocês pelo lado de cá, para demorar um pouco mais de tempo, para vocês se prepararem melhor. Ah, pastor Diego, eu quero que as promessas de Deus se cumprem rápido na minha vida, rápido, eu quero rápido na minha vida, rápido. Pois é, a estratégia de Deus nem sempre é rápido. A estratégia de Deus às vezes demora um pouquinho. Você está disposto a esperar? 2 amém. 2 é melhor que nenhum. Você está disposto? Você está disposto para chegar na promessa passar pelo deserto? Agora você quer ver? Olha só que coisa interessante. Olha como é que Deus é estrategista. Porque às vezes não é nem só pelo caminho longo. Às vezes a estratégia de Deus requer espera. Quem ama esperar aí? Levanta a mão e diga amém. Quem ama ficar esperando, sentado? Diga aí aleluia! Olha só, capítulo 14. Presta atenção.
Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Olha só o que Deus faz. Diga comigo, estratégia. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então, deixa eu dar para você um pouquinho de contexto aqui. Só para te lembrar, o povo de Israel está fugindo do Egito. O Egito é a nação mais forte e poderosa da época, com o exército mais aprimorado e mais poderoso da sua época. Então imagina que você está fugindo, correndo do exército americano, aqueles caças supersônicos, canhão e tudo e tal, e era isso que o povo de Israel estava atravessando no seu tempo. Vinha o exército de Faraó, doido para pegar o povo. Aí o que Deus faz? Deus faz o seguinte, ó, retrocedam e arma acampamento. Armar acampamento, Deus? O Faraó está chegando ali. Não, arma acampamento, fica de boa. Arma uma tenda, faz um churrasco. Vira para quem está do seu lado e diga, espera. Espera um pouquinho. Diga, espera um cadinho. Olha só, versículo 3. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E, aí olha só o tanto de coisa que Deus faz com uma única vitória. Deus elimina os egípcios, serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim o fizeram. Então, o povo está correndo do exército do Egito. Deus pega e fala, ó, retrocedam, arma acampamento aí, fiquem tranquilos, fiquem de boa, assa uma carninha, faz um esquema aí para vocês, fiquem tranquilos aí, porque Faraó está vindo, eles vão ver vocês e vão pensar, não, eles estão desorientados. Eles estão desorientados. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para Faraó vir perseguir vocês de verdade. Uai, Jesus. Aí não está ajudando Deus, porque a gente está querendo fugir do Faraó. O Senhor quer que a gente espere ele chegar? Você sabe o que aconteceu. Eles não sabiam o que ia acontecer. O exército de Faraó chega, Deus abre o mar vermelho, eles passam em pé enxuto, e depois fecha o mar e mata todos os inimigos de Israel com um golpe. Só que olha só que coisa interessante, que esse era o primeiro passo num processo de amadurecimento do povo de Israel, para que eles eventualmente conseguissem conquistar a promessa lá na frente. Porque quando eles estivessem diante da terra prometida, eles iam se lembrar, dizer, o desafio aqui é muito grande, diante das muralhas de Jericó, o desafio é muito grande, mas lembra que Deus abriu o mar? O desafio aqui é muito grande, mas lembra que Deus mandou a gente esperar? E os egípcios acharam que ia pegar a gente, e eles morreram no Mar Vermelho. Você lembra das maravilhas que Deus fez no mar? E a trajetória mais longa do povo de Israel, ela foi uma trajetória para ensiná-los a respeito do Deus que eles serviam. Sabe de uma coisa, meu irmão? Poucos de nós conhecemos o Deus que servimos. E quando a gente não conhece o Deus que servimos, a gente se abre para sentimentos e pensamentos que destroem o seu propósito na nossa vida. E a única forma de conhecer o Senhor é passando nos desertos, é atravessando os mares, é enfrentando os gigantes. Porque com cada vitória, Deus está, na verdade, realizando várias coisas. Deus não está apenas derrotando o inimigo, Deus também está trabalhando em
você. E por isso que nós temos que primeiro descobrir que Ele é maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque as orientações do Senhor, elas são, às vezes, contraintuitivas. Quando a gente acha que tem que ir, Deus diz que tem que esperar. Quando a gente acha que tem que esperar, Deus diz que tem que ir. E a gente tem que aprender a ouvir a sua voz. Você quer ver isso aqui? O último texto para você. Último texto. Está em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. 14, 8, olha só. Isso aqui são os filisteus se levantando contra os exércitos de Israel, contra o rei Davi. Aí presta atenção. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então, olha só o segredo de Davi. Então, Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. E disse: Deus por seu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Agora olha só o versículo 13. Bem simples até aqui, né? Os filisteus se levantaram, Davi perguntou a Deus: e aí, Deus, eu devo subir? Deus disse: sobe. Davi subiu e ganhou. Agora olha o versículo 13. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus. Então presta atenção, olha aqui para mim. Os filisteus sobem no vale, descem no vale melhor, para atentar contra Davi. Davi dobra o joelho e fala: e aí, Senhor, os filisteus estão ali, eu devo ir ou não? Deus diz: pode ir, Davi. Pode ir que eu te dou vitória. Davi subiu, venceu. No versículo 13, que é o versículo seguinte, diz que o mesmo inimigo, diga o mesmo inimigo. Subiu no mesmo lugar, diga o mesmo lugar. Diga com o mesmo exército, diga o mesmo exército. O mesmo inimigo, no mesmo lugar, com o mesmo exército, contra o mesmo Davi. Tudo igual. Qual é a lógica? É que a orientação seja a mesma. Tudo igual. É o mesmo cara, é o mesmo exército, no mesmo lugar, contra o mesmo Davi. Está tudo igual, tudo igual, tudo igual. Então vou fazer a mesma coisa, não precisa nem perguntar. Esse é que é o segredo de servir a Deus. Versículo 14. De novo, Davi consultou a Deus. E este lhe respondeu: não subirás. Diga comigo, Deus é estrategista. O mesmo inimigo, Júnior, no mesmo lugar, na mesma época, tudo igual. Davi ganhou a primeira vez, e a segunda, se fosse muitos de nós, nem perguntaria. É o mesmo inimigo, aquele cara de novo? Não, junta o pessoal aí, vamos lá. Não, Davi não. Davi parou, não, peraí, o mesmo inimigo no mesmo lugar? Não, isso está parecendo fácil demais. Então, peraí, deixa eu dobrar o joelho aqui. E aí, Senhor? É o mesmo inimigo, é o mesmo lugar, é tudo igual. Devo ir? Não, Davi. Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu
um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército do filisteu. Da primeira vez, Deus disse, Davi, pode subir de peito aberto. Da segunda, Deus falou, não, Davi, faz o seguinte, vai por trás aqui, dá uma volta, rodeia, fica na tucaia, fica só esperando perto das árvores, das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha sobre as amoreiras, sobre as árvores, fica de olho na árvore, Davi. Fica de olho na árvore. Mas não faz sentido isso, Senhor. Da primeira vez o Senhor pediu para eu subi e nós ganhamos. O Senhor é Deus forte. Não é Deus forte? É Deus forte. Não, é Deus forte, Davi, mas não é só força, é estratégia, porque eu tenho que te ensinar também a me obedecer no matter what. E tem coisa, irmãos, que Deus pode fazer, mas não vai. Ixi, pastor, o senhor quer que eu saia do culto aqui deprimido? O que o senhor está falando? Não, mas é a realidade. Tem coisa que Deus pode fazer porque Ele é forte para isso, Ele tem poder para isso, mas Ele não vai. Por quê? Porque não faz parte da estratégia. Deus é estrategista. E a grande verdade, meu irmão, pode se colocar em pé. A grande verdade é que mais do que fazer sentido para nós, Deus quer que estejamos alinhados com a sua palavra. E oxalá que essa mensagem possa colocar uma chama ardente no seu coração, de buscar ao Senhor, de buscar ouvir a sua voz, entender a sua palavra, para que você não se precipite saindo à batalha, numa batalha que nem sua é mais, para que você não saia tomando decisões baseados apenas na sua experiência e não naquilo que Deus determinou. Diga comigo, Ele é Deus forte. Diga mais forte comigo, diga, Ele é Deus forte. Aleluia. Pai Celestial, nós clamamos a Ti, nós Te adoramos neste momento. Porque sabemos, ó Deus, que a Tua força é o que nos sustenta. A Tua força é o que nos ampara. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Espírito de Deus, ministra essa palavra nos nossos corações, aplica ela nas nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, viver com a ardente expectativa de ouvir de Ti, de que a estratégia do Senhor seja implementada nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Despeça-nos a Tua paz, Senhor, leva-nos em segurança para os nossos lares, nos dê uma semana de vitória na Tua presença, multiplique em nós a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de você ir embora, dê um abraço em 3 pessoas e diga: o teu Deus é um Deus forte. Vai na paz de Cristo, em nome de Jesus.